Continuando, pessoal, então, como eu falei, crise de 29, vamos ver como foi a Grande Depressão na Alemanha. Como nós falamos, a crise de 29 abalou a estrutura mundial, a estrutura econômica mundial foi abalada, menos a União Soviética, que era uma economia fechada, que nem eu já expliquei para vocês. Ela não dependia do capital estrangeiro, então ela se solidificou. Esse momento de crise, ela foi uma das únicas que não foi afetada, né? Mas a Alemanha, total, quem estava reconstruindo ela era os Estados Unidos, que estava investindo, né? Fazendo empréstimos e tudo mais. Então o que acontece? Os Estados Unidos faz um investimento para a recuperação dos países europeus, né? E esse investimento é reduzido drasticamente com a crise de 29, tá? Ah, professor, só Estados Unidos? Não, outros países também que ajudaram nessa reconstrução. A Inglaterra, apesar de ter saído vencida, estava ainda com uma economia, porque gastou muito na Primeira Guerra, mas ajudava de certa maneira. E como os Estados Unidos foi o grande... que deu, vamos dizer que continua a produção para os outros países, né? Ele entra em crise, pronto, afetou quem dependia dos Estados Unidos. O Brasil, inclusive, que eu já comentei com vocês, foi um deles, né? Quem comprava o café brasileiro era os Estados Unidos, crise de 29, café tudo parado nos armazéns, tá? Então, afetou o mundo inteiro. Imagina a Alemanha que dependia para a questão de sobrevivência dos Estados Unidos, né? Então é isso. Qual a consequência que vai ter? Desemprego novamente e a crítica ao liberalismo. Porque a análise é o seguinte: o liberalismo, segundo as teorias e tudo mais, ajudou os Estados Unidos a crescer, a ser a potência que é. A partir do momento que o liberalismo não tem como conter uma crise como a de 29, as pessoas começam a criticar esse sistema político, né? E busca alternativas. Já já eu volto nessas alternativas. Então, liberalismo incapaz de dar conta de uma crise, né? Então começa a ser criticado. Aí que começa a acontecer na Alemanha e em outros países também, tá? Mas a Alemanha é o foco agora. Falta de alimentos, moradias precárias, ausência de recursos básicos para sobrevivência, alimentação, gente, pão, coisas básicas da alimentação do dia a dia. Aí o que acontece? Cria-se o cenário que estava durante a guerra, Primeira Guerra. A Alemanha volta a enfrentar uma crise galopante, uma crise que vai deixar todos para baixo, né? Todos vão voltar a sofrer com isso. E outra coisa também que nós temos que destacar é desvalorização da moeda alemã. O marco chegou a uma desvalorização absurda. Para você comprar um pão, você tinha que trazer um saco de dinheiro, né? Porque estava tão desvalorizado que para você comprar coisas básicas as pessoas estavam levando sacos de dinheiro. Olha só, isso é real, tem estatísticas, tá? Então, o que acontece, gente? Com essa ideia, né, que o liberalismo não vai dar conta, precisa achar outras alternativas políticas para a Alemanha desse momento, vai polarizar a política. Ah, professor, o que é isso? Vão aparecer dois tipos, por isso polarização. Ou é um ou é outro. Aparece a extrema direita e a extrema esquerda como solução, já que o liberalismo não dá conta desse momento. Então, abriu alternativo para essa polarização. Ou é o comunismo, ou é o que vai se tornar o fascismo. Comunismo ou fascismo. Isso que abre espaço na Alemanha nesse momento. Só que o que acontece? É criado, desde 1910, o Partido Comunista na Alemanha, certo? E ele vai representar a esquerda desde então, certo? Então, Partido Comunista de Esquerda é uma alternativa vista pelas pessoas na Alemanha. E também a direita fascista vai ter o Partido Nazista, tá? Então, extrema direita, nazismo, extrema esquerda, o comunismo. Isso era a alternativa que deram
para a Alemanha, que estava passando por todo esse momento, certo? Só que acontece, o partido nazista, o fascismo, começa a ganhar destaque, porque, como a gente já comentou, o comunismo é visto com maus olhos pela classe média alta, né? Obviamente. Então, a alta burguesia e as classes médias começam a apoiar esse partido nazista. Começa a ver que seria uma alternativa para colocar como oposição o comunismo, certo? E aí o que acontece? Nas eleições de 1930 na Alemanha, o partido nazista começa a ganhar cadeira no parlamento, começa a aumentar a sua participação no parlamento, né, na política. Ele sobe de 12 cadeiras para 107 cadeiras em uma só eleição. Sobe drasticamente, né? E ele se torna a segunda maior participação na política alemã. Então, sobe para segundo o partido nazista. Isso começa a influenciar cada vez mais as outras pessoas, lembrando que o partido nazista conseguiu chegar onde chegou por causa do apoio da classe média alta, tá? Da alta burguesia, dos grandes burgueses. Aí, nas eleições de 1932, que são presenciais, aparece a figura de Hitler, tá? Hitler, em 1932, ele participa, né, se candidata como presidente do partido nazista e ele fica em segundo lugar. Olha a expressividade, né? Na primeira participação na presidência, né, das eleições presidenciais, ele fica em segundo. Só que acontece, o partido ganha maioria no parlamento nos outros quesitos, né? Nas questões estaduais e federais, o partido nazista ganha o foco, né? Ganha a maioria das cadeiras no Legislativo e Executivo Federal. Olha só. Então, isso começa a mostrar outra realidade na Alemanha, que é a ascensão do nazismo. Certo? Então aí nós temos duas lutas, tá, de classes sociais. De um lado, trabalhadores, ativistas, políticos e intelectuais com a esquerda, né, com uma visão mais esquerda da Revolução Socialista. Eles achavam que por causa dos efeitos da crise, a única solução para a Alemanha seria a Revolução Socialista. E do outro lado, né, que eu já falei para vocês, a grande burguesia e classes médias, né, que elas estavam preocupadas com uma possível revolução socialista e começaram a reprimir esses movimentos socialistas, começaram a reprimir mesmo, forte, começaram a pressionar o governo do momento, o presidente, para conter esse avanço dos socialistas, que eles não queriam uma revolução socialista, certo? Aí o que acontece? Pensem essa instabilidade política, tá? Aí aparece outro ponto que Hitler acaba usando, que é o ressentimento e revanchismo com o Tratado de Versalhes. Hitler pega essa consequência e começa a trabalhar isso na cabeça das pessoas. Não, fizeram o Tratado de Versalhes para derrubar a Alemanha, todos os países vencedores estão contra a Alemanha, que eles querem destruir nosso povo, enfim, começa a trabalhar nas pessoas, né? Ele como figura carismática que conseguia influenciar muitas pessoas, ele acabou conseguindo criar na cabeça dos alemães um sentimento de revanchismo contra esses países vencedores da Primeira Guerra e um certo ressentimento contra eles. Não foi, só tentaram destruir o povo alemão e tudo mais. Então ele cria essa mentalidade, tá? O próximo tema vai ser crise e surgimento do nazismo. Na verdade, tudo que a gente está falando aqui já é uma forma do quê? Crescimento do nazismo. Tudo contribuiu para esse nazismo crescer. Mas para não ficar vídeos tão longos, eu vou parar esse e vou continuar crise e surgimento do nazismo no próximo vídeo. Já volto rapidinho.